Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos analisar e comparar três das principais ações de saneamento da nossa Bolsa de Valores, Copasa, Sabesp e Sanepar. Nosso foco será entender qual dessas empresas que hoje oferecem a melhor oportunidade de investimento, principalmente para estratégia de dividendos crescentes. Vamos analisar os últimos relatórios trimestrais, no caso do primeiro trimestre de 2025, fazer um comparativo entre as empresas, também estipular um preço teto para cada uma dessas ações e refletir por que o setor de saneamento é uma excelente escolha para quem quer investimentos perenes e rentáveis. Meu nome é Igor Prado e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom, Igor, mas por que investir no setor de saneamento? O setor de saneamento ele é interessante de se ter na sua carteira porque, assim como os demais setores que a gente veio estudando ao longo dos últimos vídeos, inclusive vou deixar aqui no card para vocês, ele tem uma perenidade muito acima dos demais setores, porque se tratam de serviços essenciais para a nossa vivência. Assim como as elétricas, os bancos, as seguradoras e as telecomunicações, o setor de saneamento ele oferece para nós um tipo de serviço que nós não conseguimos ficar sem. Isso faz com que nos momentos mais adversos da nossa economia, esse tipo de empresa ela sofra menos com as variações econômicas, o que traz para a gente então uma constância tanto de receita quanto de lucros e consequentemente de dividendos para a nossa carteira, que inclusive a estratégia de dividendos crescentes é a estratégia que eu utilizo na minha carteira. Eu gostaria de mostrar para vocês agora um pouco do resultado disso. Aqui a gente pode ver o crescimento da carteira. Hoje ela se encontra com 231 mil de patrimônio total, com um valor investido de 195.400. Esse valor investido, na verdade, é menor, porque esse valor investido ele já está considerando, dentro desse valor, o que eu recebi de dividendos e ele já considera como se fosse aporte novo, mas na verdade não é, né? É uma rentabilidade que eu extraí via dividendos e reapliquei dentro da minha carteira. Se você quiser saber como que eu calculo a minha rentabilidade real, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo específico sobre isso e mostrando como que eu controlo os meus gastos, os meus investimentos e o quanto de rentabilidade que eu já consegui extrair da minha carteira. Bom, aqui então a gente vê a evolução do patrimônio, né? Saí de lá em 2020 de R$ 526, que foi o primeiro aporte que eu fiz. Na verdade foi R$500, né, que teve uma valorizaçãozinha, e tive esse crescimento muito legal na minha carteira durante os anos. Mas a principal métrica que a gente tem que utilizar nessa estratégia é o crescimento dos dividendos. E aqui a gente consegue ver então o crescimento dos dividendos, né? Eu saí de lá de R$16 de proventos em 2020, 588, 1.567, 1.876, 3.262 no ano passado, e neste ano, só até agora, né, nós estamos gravando no dia 25 de junho, R$ 4.460 de dividendos. Ou seja, provavelmente eu vou fechar com uns R$ 8.000 de dividendos nesse ano. E a ideia é que com o tempo, esses dividendos eles vão pegar tração, vão aumentar e vão conseguir bancar várias despesas do meu dia a dia. Hoje eu já consigo receber R$ 461 por mês, o que daria para pagar, por exemplo, o condomínio de onde eu moro e também a internet daqui de casa, por exemplo. É pouco? Sim, mas com o tempo esse número vai aumentar e vai conseguir bancar mais contas do meu dia a dia. E a partir do momento que esse recebimento de dividendos igualar com o meu custo de vida mensal, pronto, está feita a mágica, estou oficialmente independente financeiramente. Então, esse é o objetivo de alguém que investe com foco em dividendos. E o que eu acredito que seja a melhor estratégia para você seguir também. Bom, passando então para a primeira empresa analisada hoje, que é a Sabesp, que é a companhia responsável por entregar água potável e tratamento de esgoto no estado de São Paulo. Hoje ela está sendo negociada a R$ 115 praticamente, com uma variação de 52% nos últimos 12 meses. Ou seja, ela vem numa crescente bem grande das suas cotações, PL de 7,6 e um PVP de 2,05. Quer dizer que ela está 2 vezes mais cara do que o que ela vale no papel. E um dividend yield de 3,24%, o que é abaixo do que a gente espera para uma empresa para compor a carteira de dividendos, né? A gente sempre busca pelo menos 6% de dividendo para essa estratégia. Mas não dá para reclamar também, uma empresa que não entrega dividendos, mas entregou um crescimento absurdo, né? Saindo aqui em 2021, um pouco antes da privatização de R$ 30, mais ou menos, ela chegou a bater, né? 31 para quase 115, 120, isso dá uma valorização de quase 300%. Então é uma rentabilidade também muito boa, né? Só que fica fora da estratégia de dividendos. Segundo a fórmula de Graham, ela ainda tem um pouco de upside, de 19,75% e um preço justo de R$ 137. A empresa ela vem pagando um payout de 25%, oscilando nos últimos anos, né, entre 25, 10, 25, 20.
mas em torno dessa base, margem líquida de 27%, EV sobre EBITDA de 5,11%, e nesse tipo de empresa, né, como ela tem dívida, é interessante a gente olhar o ROIC, né, um ROIC de 18,72%. E a dívida de 1,02 vezes, né, o que é bem tranquilo para uma empresa desse setor. Como ela tem receitas e lucros muito previsíveis devido à sua dinâmica de mercado, a gente pode aceitar ali até duas vezes e meia dívida líquida sobre EBITDA, bem confortáveis assim, né, nessa questão da dívida. Em um crescimento de receitas de 16% nos últimos 5 anos e de lucros de 60% nos últimos 5 anos. Então, nisso a gente consegue enxergar que a empresa, depois da privatização, ela conseguiu aumentar e muito a sua eficiência. O que a gente pode ver também em outros indicadores. Por exemplo, a margem líquida. Ela saiu de 5% de margem líquida, 11%, pulou agora para 26%, 27% de margem líquida, né? O que se traduziu no crescimento de lucros que a gente viu ali pelo CAGR. E o ROIC também, né? Saiu de 7,5% lá em 2021 para 10% em 2023 e agora 18%, quase 19% em 2025. Isso mostra pra gente, né, o quão eficiente uma empresa pode se tornar se ela passar por uma privatização. Aqui nos dividendos a gente consegue ver uma crescente enorme também. Saiu lá de 2021 de pagando 40 centavos para pagar 1,44 em 2024 e 3,73 em 2025. Mas essa discrepância aqui com certeza deve ter algum efeito não recorrente para ela conseguir pagar um dividendo desse tamanho. Aqui a gente consegue ver a frequência com que ela realiza os pagamentos de dividendos, né? E a gente pode ver que ela faz 2 anúncios, mas com data e data de pagamento para o mesmo dia. Ou seja, ela paga uma vez somente no ano. Receitas constantes e o lucro também, né, após a privatização, um crescimento bem constante e satisfatório, conseguindo entregar no último ano 36 bi de receita e 9,5 bi de lucro. Ela é a maior das empresas que a gente vai estar analisando hoje, né? Muito porque São Paulo é o estado mais populoso do nosso país, o que faz com que muito mais clientes estejam disponíveis para a Sabesp do que para as outras empresas que a gente vai estar analisando. E somente para efeito de cálculo que a gente vai fazer depois do preço teto, a empresa teve um lucro líquido de 1,48 bilhões de reais no primeiro TRI de 2025. E é esse o valor que a gente vai usar como parâmetro depois. Passando agora para a nossa segunda empresa estudada, que é a Copasa, companhia responsável pelo setor de saneamento do estado de Minas Gerais. Hoje a Copasa está sendo negociada a R$ 26,52, com a valorização nos últimos 12 meses de 30% praticamente. Um PL de 7,2, PVP de 1,22, que está bem mais barato em relação à Sabesp, e um dividend yield de 7,74%. Preço justo de R$ 42,00, com upside de 59,7%. A gente vai ver na questão da fórmula de Graham, em que a Copasa e a Sanepar, elas vão ter um upside muito maior do que a Sabesp. Isso porque elas negociam a múltiplos mais baixos, né? Devido a elas ainda serem estatais e a Sabesp já ser privatizada. Quando a empresa é privatizada, ela passa a ser negociada com múltiplos maiores, porque o risco referente a ela diminui, né? Você tem uma ingerência a menos que você está exposto, né? Está sujeito a ter dentro da empresa. Então aqui a gente vê que o payout da Copasa está girando em torno de 73, 51, 17, 76. Então a gente pode estipular aqui uma média de 50 a 60% de payout. Isso para a gente ter como parâmetro depois o nosso preço teto. Margem líquida de 17,2%, EV sobre EBITDA de 5,29%, um ROIC de 11,8% e uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,8 vezes, o que também está bem tranquilo. E um crescimento de receitas de 8,6% nos últimos 5 anos e 11,2% nos seus lucros. Nos seus dividendos pagos, é onde está um pouco do defeito da Copasa. Ela acaba tendo um payout muito volátil, o que faz com que em alguns anos ela tenha um pagamento bem expressivo, né? No caso, 2020, 2,79, 2,89 em 2023, 2,77 em 2024, mas em alguns anos ela paga muito pouco, como em 2022, 38 centavos, 94 centavos em 2021, 30 centavos em 2019. E o que a gente busca, pelo menos o que eu busco na minha carteira, é ter uma constância maior, né, no pagamento, uma variabilidade menor. E na frequência de seus pagamentos, ela anuncia em junho, março, dezembro e novembro e paga em agosto, junho, abril e setembro de cada ano. Ou seja, paga de forma trimestral e é que tem a melhor frequência dentro das empresas que nós vamos analisar hoje. Aqui a gente consegue ver a oscilação do payout que eu comentei com vocês, né? Que seria essa linha verde, uma verdadeira montanha-russa, né? E em questão de receitas e lucros, a empresa vem crescendo receitas ano após ano praticamente, somente em 2015 e 2016 que ela teve um decréscimo, e nos seus lucros
lucros também, né? 2015 teve um pequeno prejuízo, mas de lá para cá vem uma crescente constante dos seus lucros e das suas receitas. E para a gente já deixar anotado também, né? O lucro líquido do primeiro TRI de 25, 428 milhões de reais. E passando então para a nossa terceira empresa estudada hoje, que é a Sanepar, Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, que inclusive é o estado onde eu moro. Cotada hoje a R$ 36,40, com uma valorização de 40% nos últimos 12 meses, que inclusive estou bem contente com essa alta, um PL de 4,5 vezes, e aqui tem uma pegadinha que a gente pode estar calculando junto depois, o PL recorrente da empresa, porque no último trimestre ela teve um lucro contábil referente aos precatórios que ela tinha a receber da União, então esse número está um pouco contaminado. Um PVP de 0,92 e um dividend yield de 4,2%. Preço justo da Sanepar, 84,93 e um upside de 132%. Payout está em 18,6%, mas a média dos últimos anos tem sido de 30%, e esse é o número que a gente vai utilizar para nossa conta hoje, né? Que a gente vai estar olhando o lucro recorrente da empresa. Inclusive esse payout está distorcido também por causa desse lucro que ela teve não recorrente nesse trimestre. Margem líquida de 35%, EV sobre EBITDA de 4,82%, um ROIC de 12,62% e uma dívida líquida de 1,45%. Crescimento de receitas de 7,7% e de lucros de praticamente 19% nos últimos 5 anos. Aqui nos dividendos da Sanepar, a gente consegue ver que ela entregou praticamente 6% de média nos últimos 5 anos e ela consegue ter uma constância bem maior do que a Copasa, né? Entregando 1,55 no último ano e só com um anúncio que ela fez nesse ano, ela já pagou 1,41, o que vai aumentar porque ela tem mais um anúncio para fazer no final do ano, né? Conforme a gente consegue ver aqui, ela anuncia sempre para junho e dezembro, mas paga tudo em junho do próximo ano. No caso, então, ela anunciou para junho desse ano, vai anunciar também em dezembro desse ano e vai pagar os 2 proventos em junho do ano que vem. O que é uma das críticas que eu tenho a Sanepar, né? Uma das coisas que eu não gosto nela é essa frequência baixa de pagamentos e anunciar num ano e pagar somente no outro. E aqui a gente pode ver um dos gráficos mais lindos de toda a Bolsa de Valores, cara. Olha esse crescimento de receitas e lucros da Sanepar. Não falhou em absolutamente nenhum ano o seu crescimento de receitas e o lucro somente em 2020 ela teve um decréscimo devido a uma crise hídrica que a gente teve naquele ano. E mesmo assim, né, saiu de 1,08 bi para 996 milhões, o que foi assim, praticamente desconsiderável, né? E para a gente calcular o preço-lucro da empresa com o seu lucro recorrente, a gente pode fazer por aqui. A empresa teve 1,81 bilhão de receita e tem uma margem líquida na média de 22,5%, né, nos últimos anos. Bom, já que na nossa planilha vamos continuar o cálculo do preço-lucro atual da Sanepar. Vimos que ela teve receita de 1,1 bilhões, margem de 22,5% e lucro líquido vai ser igual a essa receita vezes 4 trimestres vezes a margem que ela tem. Então a gente chega num lucro líquido para a Sanepar de 1,6 bilhões de reais no ano de 2025. O lucro por ação da Sanepar vai ser, então, o seu lucro líquido dividido pelo número total de papéis que ela tem. Vezes 5, porque a gente está estudando as ações units da empresa. Então, o nosso preço sobre lucro vai ser igual ao preço da ação que está sendo negociada hoje, 36,33, dividido pelo lucro por ação. Então, hoje a Sanepar está sendo negociada a 6,7 vezes o seu lucro recorrente, que é informação importante para a gente estar comparando com as outras empresas. Então, vamos guardar esse valor para a hora que a gente for analisar todos os indicadores delas. Bom, comparando aqui então as três, a gente vê que na rentabilidade nos últimos 10 anos, a Sabesp rendeu 373%, muito é por causa da sua privatização, Copasa 296% e a Sanepar 167%, todas superando o CDI e o Ibov nesse período. Evolução de receita bem consistente, de lucros também, um adendo aqui para a Sabesp, né, que passou por esse período de privatização e com seu lucro bem constante, mas conseguiu se recuperar nos últimos anos. E aqui nos indicadores, né, a gente vê que o PL da Sabesp 7,6 é o mais caro, contra 7,2 da Copasa, conforme a gente calculou ali na tabela, 6,7 para a Sanepar. No PVP, a Sanepar também está mais barata do que as demais. Dividend yield de hoje, a Copasa está entregando mais do que as outras, mas tudo depende do preço que você pagou nas ações, né? Por exemplo, eu estou tendo dividend yield em Sanepar de 6, 6,5%, porque os preços que eu tenho me dá um dividend yield on cost muito acima do que está mostrando na tela aqui hoje. Em questão de margem,
a Sanepar é a melhor, e nos critérios de eficiência a Sabesp está melhor, né? Com 26 de ROI e 18 de ROIC. E também no crescimento, né? Crescendo 16% de receita e 60% de lucros. Mas isso se dá devido ao fato da privatização e a melhora na eficiência da empresa nos últimos anos, né? Que não quer dizer que ela vai conseguir manter esse crescimento daqui para frente. É muito mais provável que a Sabesp se adeque a esse crescimento da Sanepar e da Copasa, né? Que está muito mais condizente com o setor que elas atuam, do que a Sanepar e a Copasa entregar um crescimento como a Sabesp. Bom, voltando então aqui para nossa planilha, onde eu já deixei o preço teto calculado para nós, em cima daqueles valores que nós vimos no primeiro trimestre de 2025. Então aqui nós pegamos o lucro trimestral da empresa, né? No caso 1,48 bi para a Sabesp, multiplicamos por 4, que é uma quantidade de trimestres no ano, dividimos pela quantidade de papéis e multiplicamos pelo payout que a gente também tirou da média dos últimos anos da empresa. Então nós chegamos que para a Sabesp ela vai ter um dividend yield de 1,89 por ação, isso recorrente, né? O que daria para a gente um preço teto para 6% de R$31. Ou seja, a companhia está muito esticada e não tem como a gente comprar a Sabesp hoje se baseando em preço teto. Devido à sua privatização, ela esticou demais no seu preço e está impossível comprar a Sabesp agora com esse intuito. Já para a Copasa, a gente conseguiu um dividend yield por ação de 2,25, né, o estimado, o que daria um preço teto para 6% de R$37, 8% R$28, 9% R$25 e 10% R$22. Como a empresa vem sendo negociada a R$26 hoje, quase 27, então ela estaria dentro da nossa margem para 8 e 9% de preço teto, se mostrando então uma boa oportunidade de compra. Já a Sanepar, com as projeções que nós temos hoje de lucro recorrente, ela conseguiria entregar 1,62 de dividendo por ação, o que daria então um preço teto para 6% de R$26,95, 8% R$20,21 e assim por diante, né? O que estaria já bem longe dos preços atuais da Sanepar, que hoje está sendo negociada a R$36,33. Ou seja, a Sanepar hoje, utilizando o método de preço teto, ela também está fora para compras. O que nos mostraria então que dentro dessas três empresas, a única que está dentro de um preço legal para ser comprada hoje é a Copasa. Mas tem que ter um cuidado também, porque o payout dela é muito variável, que pode ser que hoje esteja com payout ok, dando dividend yield por ação satisfatório, passa a ser baixo e insatisfatório a partir do próximo ano. Mas independente disso, são três empresas de um setor ótimo, com um crescimento muito bom de receitas e lucros e que tem um reajuste anual tarifário que faz com que elas sempre consigam reajustar no mínimo a inflação para os seus consumidores. E consumidores esses que eu acredito que dificilmente consigam ficar sem o serviço que a empresa fornece. Você já bebeu água hoje? Eu já! E vou continuar tomando e acredito que você também. Bom, pessoal, essa foi a análise de hoje e se você gostou desse conteúdo e quiser também aprender a analisar empresas do setor elétrico, assiste esse vídeo que está aqui no card, onde nós destrinchamos as empresas de geração, transmissão e distribuição e mostramos qual delas está melhor nesse momento. E se você chegou até aqui, por favor, se inscreva aqui no canal e deixe um joinha para apoiar o nosso trabalho e também estar acompanhando os próximos conteúdos. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!